Ó, apareceu eu e ele, mas ele não tá falando. Agora, Tá. Roberto, agora, calma. Ah, tá. Agora ele Agora tá falando sim. comigo aqui. Agora eu te vejo. Deixa eu colocar a Aline aqui também. Bota horizontal ou vertical o Vertical, celular? vertical. Vertical é legal, Vertical? Roberto. Uhum. Tá bem. Tá bom. Olá, E olá. Agora sim, agora foi. conseguimos! Deu tudo certo, deu tudo certo. Conseguimos, bombom! Nossa, que tarefa, né, gente? Só isso já é um evento, Tecnologia né? assim. Já podia terminar, né? Já podia terminar, porque só isso já é, né? Não, a gente conseguiu, arrasou. Tecnologia é Nossa, isso. para mim então é um evento. Estou exausto aqui, mas vale uma barra inteira de balé clássico. Me O baile canso é mais muito, fácil pra você, né, bombom? É muito isso. mais, embora dificílimo. Vamos aguardar uns minutinhos, ver se o pessoal chega aqui e aí a gente começa. Sim. Uhum. Nós temos um tempo, Thiago. Qual é o tempo? Sem isso ou não? Como é que é? A gente tem 1 hora de live. A Tá, gente tem 1 hora. Então a gente tá vai bom. até as Sim. 7. Uhum, ok. A Aline também vai participar comigo aqui, né? Uhum, tô aqui pra falar também. É, Ativamente, ativamente. isso, com certeza. É Vai isso. sair bombom, hein, ó, Thiago? Não tem jeito muito Ai, isso meu não, Deus. hein? Faz parte, não tem problema. Na minha frase, se você tirar essa palavra, eu quase não sei montar uma frase, hein? Ah, a Aline já colocou também, já tá gravando, É. já tá bombom. Deus, já tá bombom. Isso aí não dá para mim, Já tá não. bombom. É, não tem Até como agora, chamar de outra coisa, né? até agora no mestrado, na prova do mestrado, tive prova oral aqui, né? Uhum. Também foi online a prova oral e eu falei com a banca bombom, saiu bombom. O mais incrível foi isso, e ninguém falou nada, mas eu falei, né? Eram três doutores na banca falando comigo, fazendo pergunta. Um deles foi perguntar alguma coisa, e eu estava no controle, mas um deles foi fazer uma pergunta mais assim, descontraída, fez não uma brincadeira, mas Uhum. desarmou um pouco aquela tensão que fica, né? E aí eu Uhum. falei bombom, saí falando bombom para ele na hora da resposta. Ninguém falou nada, né? Ele também não falou nada, mas eu falei bombom. Falei, não, bombom, eu acho que. Aí ele falou alguma coisa, eu falei, pois é, bombom, é por isso que eu estou dizendo que bombom 3 vezes eu acho que eu falei. No Já tá início, saindo naturalmente. mas sai até no Teatro Municipal, quando tem reunião com o presidente ou a presidente do Teatro Municipal, eu saio bombom. Uhum. Em qualquer Ai, é lugar sai. isso. Às vezes eu controlo. Se a coisa demora um pouquinho, porque eu penso nisso, eu digo, essa situação não dá para falar bombom, eu penso antes. Mas aí na conversa, a conversa vai indo, e Sim. aí no Uhum. meio da conversa eu já não estou mais com aquela atenção inicial. Como Sim. Uhum. isso já faz parte do meu universo, é do meu vocabulário, é a minha forma de falar, Uhum. então sai. Quer dizer, eu preciso controlar. Controlando não sai, não. Aham. Se eu estiver atento, não sai, porque eu mesmo estou me policiando, né? Assim. Aham. Mas aí vamos dizer, agora o Thiago falou, Roberto, tem 1 hora de live. Em 1 hora não sair bombom, impossível quase, assim. Entendeu? O que vai dar meia hora vai sair um bombom, entende? É isso, Aham. é isso. É No aceitar o início. bombom. Aceita o É É. bombom. isso. Então, Thiago, para você que ainda não tem intimidade com essa expressão, Tá O certo, tá bombom é tranquilo. a marcação, né, bombom? Aquela. pois é. É verdade. O Vamos bombom, lá? Thiago, era eu falando para as pessoas bombom. Então sou eu chamando o Thiago de bombom, eu chamando a Aline de bombom. O bombom começou assim, uma forma minha, dentro da sala de aula, para Aham. Uhum. poder expressar de uma forma carinhosa os exercícios, são sempre muito difíceis. E eu, Sim. Sim. então, bombonzinho, você consegue, bombonzinho, vamos lá. E nessa, o bombom voltou para mim. Então, todos eles falam bombom para mim. Mas, na verdade, o bombom são eles, entende? Aham. Não sou eu. Mas aí virou. Vamos Ah, embora, é gente. Vamos isso. começar, vamos iniciar.
Gente, Vamos. boa noite, muito obrigado. Meu nome é Thiago Calisto e eu estou iniciando agora o meu terceiro encontro aqui no meu Instagram, nesse lugar de lives, de conversas, de debate, que é o Pergunte-me Qualquer Coisa. Hoje eu estou aqui com o professor, ator, coreógrafo, bailarino, diretor teatral, Roberto Lima, com a minha amiga, atriz, cantora, produtora, Aline Santos. É um prazer enorme estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Calisto e eu sou formado em direção teatral na Universidade Federal de Ouro Preto. E esse aqui é um espaço de conversa, esse é um espaço de troca, prioritariamente, mas não exclusivamente sobre arte. Mas hoje o nosso tema é teatro-dança. E eu queria começar essa primeira introdução, abertura desse assunto, com um pouco da minha experiência, que é, infelizmente, uma experiência segregada de artes cênicas. As artes cênicas como coisas separadas. Então, existe o teatro, existe a dança, existe o canto, e a gente até vê o teatro-dança, mas a gente vive ele muito pouco. E eu quis trazer essa experiência aqui hoje com duas pessoas que entendem bastante do assunto, um professor e uma aluna. E eu queria abrir aqui, primeiro as damas. Então, Aline, se apresenta, fala com a gente um pouco. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Aline Santos. Eu e o Thiago, a gente está aí junto na companhia Teatro de Utopias. Eu sou bióloga marinha formada e atualmente estou estudando teatro na Escola Técnica de Teatro Martins Pena. E foi a partir da escola até que eu conheci o Roberto e passei a integrar o Núcleo de Dança para Atores, da qual ele é fundador, diretor, nosso bombom. E é isso. Professor Roberto, a casa é sua. Oi, Tiago, boa noite, Aline, boa noite a todos. Meu nome é Roberto Lima, eu tenho uma formação em teatro e uma formação em dança também, né? Academicamente falando. Construí esses dois universos para mim, me considero um intérprete, eu acho que esse é o melhor nome para mim, não é? Sou um intérprete porque lido com com a cena, né? Quando danço, quando falo. Então a minha história está toda voltada para essa experiência de palco. A vida inteira foi o que eu escolhi, foi o que eu abracei. Então eu fiz a Escola de Danças do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Maria Oleneva, quando eu entrei, comecei meus estudos, que aliás comecei em Niterói, porque eu sou de Niterói, numa academia de balé em Niterói. Depois eu fiz, já com certo preparo, fiz esse exame para a Escola de Dança do Teatro Municipal, que é a Escola Estadual Maria Oleneva, e passei, entrei, e depois disso, então, começo a minha carreira como bailarino. Logo depois, passado um tempo, eu fiz o concurso para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1977. E estou lá até hoje. São 43 anos de história ligados ao corpo de baile do Teatro Municipal. E na minha formação acadêmica, né, em nível superior, eu fiz teatro. Me formei em bacharel em interpretação teatral pela Unirio, depois fiz a licenciatura na Unirio, depois fiz pós-graduação pelo Fundão e atualmente estou fazendo mestrado em teatro na Unirio. Então, é mais ou menos isso aí, que é a minha base, vamos dizer, meu início, a minha formação. Para a gente iniciar a conversa aqui, eu queria que você, Roberto, contasse um pouco a história do núcleo de dança para atores, que eu acho que pode ser um bom pontapé para a gente começar a conversar sobre a temática em si do teatro-dança. Então, conta a sua história no núcleo de dança para atores. Tiago, desde o início, né, quando eu entrei na faculdade, na Unirio, eu já era um bailarino profissional. Eu já tinha feito concurso para o Teatro Municipal, já tinha entrado. Embora eu tenha começado a faculdade muito cedo, comecei balé também muito cedo. Então acabou que eu primeiro ingressei no corpo de baile e depois, logo em seguida, ingressei na faculdade, com 2 anos mais ou menos de diferença, 2, 3 anos de um para o outro. E quando cheguei na faculdade, a minha intenção era desenvolver o ator que eu poderia ser para a cena que eu
que eu já vinha defendendo no palco do Teatro Municipal. Não é? Eu era um bailarino e achei que com a faculdade de teatro, a minha formação em ator, eu poderia, vamos dizer, consubstanciar mais e melhor o artista da dança que eu já era, né? E aí comecei a fazer a faculdade. Logo nesse início, as pessoas descobriram que eu era um bailarino do Teatro Municipal, porque a gente conversa, troca experiências, eu descobria coisas dos meus colegas e eles de mim, enfim. Então, nesse momento, eles pediram para que eu pudesse dar aula para eles, dentro da faculdade, através do diretório acadêmico. Era um valor muito simbólico que eles pagavam. E eu muito feliz de poder estar ali exercendo esse ofício que eu amo e falando diretamente para os meus colegas, né? De turma e de outras turmas também. Formamos 2 turmas, que é muita gente interessada, e durante um ano, assim, a minha história começou nesse primeiro contato com os atores, quer dizer, como é que ali nasceu realmente a minha primeira experiência em perceber uma técnica de dança voltada para o corpo do ator, né? Para o corpo expressivo do ator. Esse um ano aconteceu e logo depois vieram as monitorias dentro da área de corpo, eu aluno, mas fazendo como monitor, não é? Depois disso, eu comecei a transitar também por experiências interessantes, fazendo coreografias para espetáculos infantis, fazendo direção de movimento para espetáculos adultos, isso ainda dentro da faculdade, não é? Mas, paralelamente, eu tinha uma vida, e tenho uma vida artística da cena, não é? De lá até aqui. Então, eu comecei, embora estivesse vivendo, vamos dizer, essa experiência mais íntima com o corpo do ator, percebendo as nuances, percebendo as dificuldades, facilidades, não é? O caminho que o ator percorre para entender o seu próprio corpo e trazer para si uma técnica, né? Explorar uma técnica para poder, quem sabe, dizer mais e melhor aquilo que ele gosta de dizer, não é? Então eu comecei a trabalhar essa ideia, desenvolvendo muito o meu olhar dentro da faculdade. Acabou a faculdade, a vida seguiu, eu então fui dar aula na Martins Pena. Eu fiquei lá durante 29 anos na escola de teatro. E lá eu fui tudo. Eu fui professor, eu fui coordenador, eu fui diretor da Escola de Teatro Martins Pena durante 4 anos. Dei aula em curso livre, enfim, dei aula de expressão corporal, de dança, dirigi montagem. Então, quando chegou um dado momento, eu comecei a pensar que dentro da grade tem a disciplina dança. E eu sempre levei muito a sério essa disciplina. E ela exatamente acontece no final do curso. Então, o que acontecia é que eu percebia que, às vezes, alguns alunos estavam empenhadíssimos naquela experiência da aula e se formavam e iam embora. E aí eu pegava outra turma e começava de novo. Aí formava e ia embora. E aquilo ficava nesse ciclo, sabe? Eu comecei a achar que eu podia fazer alguma coisa em relação a isso. Não perder essas pessoas que acabavam se aproximando através das aulas da grade curricular, da dança, e gostavam da dança, adoravam a dança, e que, porque se formavam, perdiam o contato, acabou, né? Vai embora. Eu, então, tive a vontade de criar um núcleo chamado Núcleo, ele nasce com esse nome, Núcleo de Pesquisa Corporal em Dança para Atores, rebatizado já há um ano de Núcleo de Dança para Atores. Então, eu criei esse núcleo, na verdade, como forma de dar assim um espaço, vamos chamar assim, né, de investigação, de experimento, não é, de ganhos em termos corporais para a linguagem da dança, que é uma formação que eu tenho e trago comigo desde sempre. Então, eu como ator e eu como bailarino, acabo que eu sou a própria interseção dessas linguagens, né? E aí eu comecei resolvi falar com 3 professores na época, se eles gostavam da ideia para a gente fazer esse coletivo, e assim nasceu. Em 2000, em novembro de 2000, então, nasce o núcleo com o objetivo de desenvolver a dança do corpo do ator e da atriz, quer dizer, que eles pudessem entender que dançar é falar, que dançar é se expressar, que dançar é estar atento a tudo
não é? Que cerca você na cena, em você, com você. Então, isso passou a ser uma coisa muito rica, porque eu já vinha muito motivado, porque quando eu quis criar o núcleo, eu já estava muito motivado, achando que a gente poderia fazer alguma coisa muito bacana, muito especial, dentro desse universo de dança que você há de concordar comigo, é raríssimo, né? Você não tem a gente não tem conhecimento de um núcleo de dança formado tão somente por atores e atrizes. É o caso do núcleo. O núcleo é formado tão somente por atores e atrizes. E todos eles com formação em escola pública, ou Martins Pena, ou a Unirio, que são dois polos que eu conheço profundamente. Um pela minha formação e o outro pelo meu exercício como profissional. Não é? Então, eles todos que compõem o núcleo hoje, e sempre foi assim, eles são oriundos dessas duas escolas de teatro do Rio de Janeiro, né? A Unirio e a Martins Pena. Aline, aí eu jogo para você o outro lado dessa história. A gente ouviu a fundação, a gente ouviu a didática, a gente ouviu a pedagogia, e aí eu jogo para você a experiência de receber como uma atriz. A gente já se conhece, eu e a Aline, há mais de 10 anos, e eu conheci a Aline fazendo teatro amador num curso livre que nós compartilhávamos. E nesse curso, por exemplo, não havia dança, né? Os laboratórios eram laboratórios de atuação, eram experiências cênicas separadas da dança. Se havia algum tipo de dança, eram momentos muito específicos, coreografados no momento específico como dança, sem a interseção. E aí eu jogo para você, amiga, como é que é essa experiência de receber, de praticar, de pesquisar a dança como atriz? Nossa, eu acho que é um trabalho incrível e muito necessário assim na vida do ator e da atriz, porque é um trabalho que é além do movimento do corpo, é um trabalho muito interno, de você se entender com o seu corpo, entender os seus limites, entender o quanto você pode ir um pouquinho mais, sabe? E nas aulas do Roberto, ele é muito cuidadoso, ele tá sempre atento pra gente estar fazendo os movimentos da forma certa, pra gente não se machucar, pra ficar bonito, pra ficar bem feito e com uma qualidade boa, sabe? E eu acho isso muito importante, eu acho isso incrível, assim, porque a experiência do corpo vai para além desse lugar da dança, né? A gente cria um repertório muscular e de entendimento mesmo, que no palco, quando a gente está encenando, é muito bom a gente ter um direcionamento, um foco de atenção, saber as bases do corpo, sabe? Como construir um personagem. É muito incrível, é muito engrandecedor, eu acho, que o trabalho da dança e do corpo, do balé, da dança contemporânea, eu acho que é muito incrível e potente a gente se embrenhar tanto com essas outras formas artísticas, sabe? Que elas caminham muito juntas de uma forma complementar. E eu acho muito importante, assim, às vezes é realmente, e é treino, é muito treino, é muita perseverança, você estar focado naquilo, estar presente ali, prestando atenção nos seus movimentos, para poder assimilar bem aquilo, sabe? E usar da forma que a gente quiser. Eu acho incrível isso. Eu sou muito, muito grata. E é uma investigação mesmo que não tem como parar, né? Porque senão a gente perde um pouco. Eu queria, então, agora adentrar por uma palavra que tanto o Roberto quanto a Aline usaram, vou usar as duas. Roberto fala de pesquisa, a Aline usa investigação. E se a gente pensar historicamente nas artes cênicas, essa é uma ideia relativamente recente. A gente pode parar para pensar que essa ideia de laboratório, de pesquisa teatral, de pesquisa em dança, de pesquisa da cena, é de cerca da década de 40, 50, 60 para cá, talvez com Grotowski sendo um dos caras que inaugura isso na Polônia. Então, eu queria talvez investigar, então, a questão da pesquisa, porque muitas das vezes, para as pessoas que não conhecem ou não vivem um teatro de pesquisa, o teatro pode ser um ensaio, o teatro pode ser uma peça, e após a peça, aquilo ali meio que se perde. Você executa a peça e pronto, acabou. E o Roberto fala, por exemplo, dessa ideia de continuidade, de você
terminar uma faculdade e se adentrar, se aprofundar em uma das características que chamam a atenção, seja dança, seja canto, seja alguma outra característica que a arte cênica te propõe. Então, eu queria trazer aqui para a gente essa temática da pesquisa. E aí, uma pergunta mesmo, até de aluno também, Roberto. Como é que você enxerga, como é que você formata essa pesquisa no seu dia a dia? Seja ele no seu mestrado agora, seja ele no núcleo, seja ele até nos seus espetáculos dentro do núcleo ou até de outras companhias? Olha, Tiago, eu acho que o ator precisa entender que ele precisa se desenvolver tecnicamente. Essa palavra, a começar por aí, essa palavra não tem nada de errado com ela. E muitas vezes existe um preconceito em relação a essa palavra, o que atrapalha enormemente, não é? Porque técnica é sinônimo de conhecimento. Portanto, quanto mais eu conheço, mais eu posso. Então, isso já justifica tudo. Então, é preciso entender que ter técnica é ter habilidade encontrar uma habilidade para o seu ofício, não é? Então, é preciso. O ponto de partida, para mim, é exatamente esse. Então, a aula, por exemplo, a aula, ela, na verdade, não existe uma aula para esse espetáculo, para o outro espetáculo, para aquele espetáculo. Evidentemente que você pode, às vezes, num determinado espetáculo, ter algum desafio específico, não é? Um certo rolamento, salto, quedas, enfim, uma coisa específica, não é? Mas tirando essa especificidade que um espetáculo poderá solicitar de você, a aula te deixa num estado de prontidão, porque é ali que você investiga, é ali que você pensa o seu corpo de maneira vertical, o seu corpo de maneira horizontal. É ali que você examina todas as suas articulações, tendões, musculatura, dobraduras. Então, é naquele momento que você está fazendo, vamos dizer, um exercício de grande investigação nesse instrumento, que é o principal instrumento do ator, que é o corpo dele. Não é? Saber que as articulações estão a serviço do que ele precisa dizer, não é? Então, quando você faz uma aula, você está, na verdade, tornando, vamos dizer, o seu corpo, deixando com que esse corpo esteja num estado de alerta, entende? Um estado de atenção gigantesco, porque você trabalha desde o movimento mais sutil, do mais simples movimento de dedos, de mãos, movimentos realmente assim chamados movimentos finos, ao que seria maior, não é? Um giro, um salto, uma queda, um deslocamento, uma sustentação de um corpo no ar, não é? Então, quer dizer, é preciso entender que uma vez você desenvolvendo isso, acima de tudo, você está desenvolvendo a sua inteligência. Você está fazendo um desenvolvimento inteligente do seu corpo, né? Pensando sobre ele e, claro, como você tem muitas, vamos dizer, muitas atenções numa atenção maior, quer dizer, existe uma atenção grandona e existem as outras todas ali em várias camadas de atenção. E é justamente aí que você traz o fenômeno, entende? E eu trabalho com uma coisa que é, vamos dizer, a base do trabalho de aula, é a técnica da dança clássica. Não é? O balé clássico, Tiago, está para a dança, assim como Stanislavski está para o teatro. É mais ou menos assim. Porque o balé clássico criou um sistema de dança, assim como Stanislavski criou um sistema de interpretação, que você pode passar por cima, você pode negar, você pode não examinar com profundidade, mas é importante conhecer, é importante tocar isso, é importante saber o que acontece, não é? Então, para desconstruir, que é uma palavra muito na moda, pelo menos há 10 anos essa palavra está na moda, para desconstruir precisa construir. Eu nunca consegui entender desconstruir o que já está desconstruído, né? Então você tem que construir e depois dizer, agora, espera aí que eu vou dar uma lambuzada nesse meu conhecimento aqui e vou partir para uma experiência muito minha, muito própria, muito singular. Mas, para isso, você precisa entender a quantidade de vocabulário que você pode dispor, entende? Porque quanto mais aula eu faço, mais vocabulário eu ganho corporal.
E é com esse vocabulário que um diretor de teatro, um diretor de movimento, ele é com essa quantidade de vocabulário que ele vai, vamos dizer, apreciar você e saber de que maneira ele pode expor mais e melhor desse ator e dessa atriz que ele tem, não é? Porque senão ele fica agregando vocabulário. Isso é o pior dos mundos, porque você vê que a pessoa não desenvolve, ela não tem recurso, então você, com a sua visão como diretora, ou diretor teatral, ou diretor de movimento, você vai fazendo uma colagem, entende? De fora para dentro, que a pessoa não desenvolveu. Então você, com a sua visão maior do espetáculo que você deseja montar, você começa então a fazer uma colagem. Isso não vai dar certo de jeito nenhum, não é? Porque o movimento tem que ser seu, você tem que ter autonomia sobre o movimento, você tem que ter intimidade com esse movimento, você tem que ter prazer também em relação a isso. Então, se o movimento ele não é experienciado numa aula, entende? Porque aula é uma coisa, não é? E espetáculo, a cena é outra coisa. A gente faz aula com uma finalidade, não é? E depois a cena busca outras tantas finalidades. Mas se eu na aula desenvolvo as minhas possibilidades, essas possibilidades vão estar comigo para a cena que eu vou desempenhar. E é aí que é o grande ganho. E o balé clássico, nesse caso, por ele ser um sistema integrado com muita perfeição, eu diria, na sua construção, ele consegue, vamos dizer, de uma certa maneira, trazer para o ator e atriz um entendimento de técnica aferível. Entende o que eu quero dizer? Porque o teatro trabalha com um tanto de subjetividade. Então, muitas vezes, você está numa aula, 2 horas, 3 horas, acaba a aula e o sujeito não sabe exatamente o que ele fez. Vi isso muitas vezes. Que aula é essa que se acabou essa aula, eu não senti nada, não entendi nada, não fiz nada, parece uma aula que não vai para lugar nenhum, uma coisa perdida, solta, não é? Então, quando você começa a usar de uma certa técnica, poderia ser outra, tá? Eu falo do balé clássico, o balé clássico é uma linguagem que eu domino, que eu conheço de uma vida inteira. Então, eu recorro a ela. Mas você tem outras técnicas também, não é de dança. Então, nesse momento, quando você absorve esse sistema, pouco a pouco você vai entendendo, não é? Aquilo vai te tornando potente. E a coisa é gradativa. Você não vê na primeira aula, o resultado não é na primeira aula, nem na segunda, nem na terceira, nem na 10ª. É a soma de tudo isso. Não existe uma aula que você diga, hoje ganhei isso. Não. Entende? A soma das aulas é que vão acrescentando esse campo de conhecimento e um belo dia você olha para você e diz, caramba, isso aqui está saindo de uma forma incrível, eu estou conseguindo sustentar meu corpo, eu estou conseguindo ter agilidade no meu movimento, eu estou conseguindo frear meu movimento, eu estou conseguindo trabalhar com peso e equilíbrio, eu estou conseguindo trabalhar na verticalidade, na horizontalidade, eu estou conseguindo ter força, eu estou conseguindo ter extensão, entende? Quer dizer, então o balé clássico ele tem uma gama de exercícios que, vamos dizer, que explora tudo isso. Então, na medida que você se aproxima, porque no núcleo, por exemplo, ninguém vai dançar balé clássico. Nem hoje, nem nunca dançou. Nem é para dançar. Quem quer dançar balé clássico procura realmente um encaminhamento para isso. No núcleo, a ferramenta balé clássico é a ferramenta para que o ator possa, a partir daí, conhecer mais e melhor o seu corpo. Como eu já disse, poderia ser outra ferramenta. Nesse caso, faço a escolha pelo balé clássico, pela minha formação. E acho que é um sistema que atende muito, por ele ter esse grau de ser uma técnica aferível. Você entende, você compreende. Entende? Você faz uma aula, na segunda aula você já começa a realizar um pouco melhor. E na terceira um pouco melhor, porque você mesmo vai entendendo como é que aquilo se dá. Então, eu acho que o balé clássico ele atende muito, muito fortemente. Isso sem contar que todos esses grandes nomes do teatro apreciam o balé clássico, reconhecem o balé clássico como técnica. Entende? Todos esses grandes nomes do teatro, dessas correntes todas, não é?
Então, é preciso saber que não é interessante pensar o balé clássico é difícil, o que eu vou fazer com ele? Ele não é para mim, eu sou ator, eu sou atriz, portanto, nada de balé clássico. Não. Eu quero o sistema do balé clássico, eu quero me aproximar dos exercícios do balé clássico. E depois, entende? Eu entrego eles para você, Tiago. Eu digo assim, Tiago, você é o diretor da peça. Fiz aqui a aula com eles, agora eu estou entregando eles para você. Sim. E aí você pega essa galera do jeito que ela tiver, não é? Já com esse estado de prontidão, e vai desenvolver o que você quer desenvolver, que nada tem a ver com estica-pé, entende? Que coloca uma bacia aberta. Mas se eu conheço um sistema, se o meu corpo entende o que ele tem para resolver, é claro que depois você solicitando o que você deseja, é claro que eu vou ter entendimento para ir nessa direção. Eu não digo entendimento intelectual, porque todo mundo é adulto, terá entendimento intelectual. Eu não estou falando de entendimento intelectual, isso é mole. Não é? Para um adulto, ok, eu entendi o que você falou. Agora realiza. É aí que está. E como o ator entra com fisicalidade, ou melhor, deve entrar com fisicalidade para poder resolver a cena, então nessa hora é o que você vai precisar observar. Eu tenho um ator e uma atriz que entra com fisicalidade, não é? Que entra com esse... É preciso desenvolver tônus muscular, é preciso desenvolver energia, é preciso desenvolver um olhar que olha através, ele vai ao infinito, não é? É preciso trabalhar o plexo, é preciso trabalhar o movimento de braços e mãos, não é? Pernas. Então, tudo isso está dentro do balé clássico. O balé clássico trabalha tudo isso. Os chamados port de bras, os pontos de equilíbrio, que você fica na meia ponta, não é? Você trabalha a extensão da sua perna, você trabalha a dobradura do seu tronco para frente, para trás, para o lado, né? Você trabalha giro, entende? Você trabalha salto, ou seja, você está trazendo para dentro de você um tanto de conhecimento muito importante para o trabalho do ator e da atriz. Às vezes eu penso, Thiago, que as pessoas que dão aula de balé clássico dentro do, vamos dizer, para esse público, ator e atriz, muitas vezes eu acho que a questão é mais essa ordem, não faz uma conexão da técnica do balé clássico para o trabalho do ator. Eu acho que é aí que se perde muitas vezes, porque ou bem você é bailarino e dá aula para um corpo de bailarino, não é? E aí, nessa hora, não existe comunicação. E aí pode ter uma ranhura. O ator e a atriz, nessa hora, pode se incomodar um pouco, porque se ele não entender a... Ih, acho que o Roberto travou. Travou. Ah, que pena. Ai, meu Deus. Calma que ele volta. Volta, volta. Vamos seguir enquanto o Roberto não volta. Ah, Tem uma fala que o Roberto traz, eu ia jogar ela para você, Aline. Quando o Roberto voltar, eu vou voltar com uma pergunta para ele que deixaram aqui no chat. O Roberto fala de uma linguagem, uhum, certo? O Roberto fala de uma nomenclatura e que às vezes isso se perde no teatro, se perde na minha uhum, experiência teatral. A gente acaba usando termos de forma muito genérica. Então a gente uhum. conversa, a gente discute, cada professor tem a sua forma e ele chama de energia, presença. E às vezes essas coisas ficam muito etéreas, ficam muito... Ó, o Roberto chegou. Peraí, ele vai voltar agora. Essas coisas ficam muito etéreas às vezes. E Oi, voltei aqui, caiu, né? Parou aqui. Caiu, sim, bombom, você voltou. Cadê a minha imagem? Está aparecendo para vocês aí? tá preto aqui pra Não, gente, Roberto. E agora? Eu acho deve que estar você, com alguma coisa da internet, eu eu acho. acho que a câmera tá virada, Aline. Ah, Agora sim, estamos te Roberto. Aí Agora sim. foi. vendo. Foi. Que Isso, bom. ótimo. Roberto, eu estava falando com a Aline aqui, pegando o gancho da sua fala, ficou uma coisa muito interessante para mim. A questão das nomenclaturas, as questões da comunicação. E a minha experiência, por exemplo, dentro de um espetáculo, quando eu dirigi atores, é que muitas das vezes as nomenclaturas, as técnicas, elas são
extremamente subjetivas, às vezes, para os atores. Então, quando a gente fala sobre energia, cada um entende uma coisa. Quando a gente fala de presença, cada um entende uma coisa. E eu estou falando isso dentro da minha própria faculdade, que tinham todos os mesmos professores, e ainda assim, essas ideias elas eram muito etéreas. Elas eram pouco práticas. E aí eu vou jogar para a Aline essa questão, porque, Roberto, eu acho que é indispensável isso que você está falando. Eu tenho uma vivência anterior ao teatro, que é uma vivência da ciência da natureza, da ciência técnica, em que os nomes definem, e nós nos comunicamos a partir destes nomes. E eu sinto, às vezes, um pouco de falta disso no teatro. Eu chego para alguém e falo trabalho, força, energia, e a pessoa, de fato, não sabe o que é. Quando você fala desses sistemas, a gente pode ir para o Stanislavski, a gente pode ir para algo mais próximo da dança, o Laban, por exemplo, a gente pode ir para a Pina, que é do teatro-dança, mas todos esses sistemas, eles se definem a partir destes nomes. Eu acho que esse estudo que você traz, Roberto, é um estudo dessa experiência que gera o nome, e o nome se torna claro. E aí eu vou jogar isso para você, Aline. Essa experiência técnica facilitando ou não essa comunicação na cena, seja com parceiro, seja com diretor, seja com professor dentro da Martins, por exemplo, como esse arcabouço que o Roberto traz para você faz com que você enxergue de forma diferente as experiências que você tem hoje como atriz? Nossa, eu acho que para mim vem muito forte essa questão de entender como o meu corpo funciona, mesmo assim. Porque eu sempre senti que eu tinha. Eu sinto que eu tenho ainda um pouco de dificuldade de entender o meu corpo, assim, em como me movimentar, em como me expressar. E eu acho que o que o Roberto traz pra gente dentro do núcleo é muito essa investigação do próprio corpo, e eu acho incrível, porque tendo esse repertório, eu posso ficar muito mais livre e muito mais segura até. Por mais que os estudos tenham que ser muito contínuos e isso a gente tem que levar para a vida, porque é realmente importante e cada vez a gente vai ganhando mais repertório, como o Roberto disse, eu me sinto muito mais livre de poder brincar com o meu corpo, de poder me expressar e me movimentar e saber que eu não vou me machucar, que eu vou estar tendo entendimento do que eu estou fazendo, sabe? De onde nasce o movimento. O Roberto fala muito sobre isso com a gente, sabe? O movimento, como é que é o movimento contínuo no seu corpo, sabe? Que vem daqui e vai parar no pé. Como que esse movimento se dá, sabe? Isso tudo eu acho que é muito rico para o trabalho do ator, porque dá pra gente esse poder de se investigar mesmo, porque senão fica muito perdido. Eu acho que o Roberto vem e traz todas essas pistas pra gente, que a cada aula a gente vai encontrando uma pista, uma pista, uma pista, e vai chegando no lugar onde você está se entendendo, você está fazendo movimentos e trazendo emoções também, como os movimentos geram essas emoções. Assim, eu tenho nas aulas do Roberto, no espetáculo que a gente fez, nos espetáculos que eu participei com ele dentro do núcleo, é sempre um lugar de o que esse movimento é, sabe? Qual é o simbolismo desse movimento? Tipo, tudo tem uma razão, tudo tem um motivo. E isso ajuda muito no trabalho do ator também, sabe? Você entender de onde aquilo está nascendo, tanto dentro do seu corpo, né, na sua musculatura, quanto num lugar mais psicologizado, sabe? E eu acho que isso me ajuda muito até hoje, sabe? É muito. Até para outros. Até tipo na hora que eu vou cantar, sabe? Quando eu tô fazendo uma aula de canto, eu consigo entender os meus músculos, eu consigo entender onde eu posso apoiar minha respiração. E eu acho que o trabalho da dança que eu tive com o Roberto, que eu tenho com ele, me ajuda muito nisso, muito mesmo. Então, acho incrível e muito, muito potente mesmo. Roberto, eu vou ler para você uma pergunta que o Luiz Ernesto deixou aqui no chat. Ele soltou assim: Ah,
Que sentimento permanece no professor quando se depara com a potência dos seus estudantes? Nossa, que pergunta difícil, hein? Que sentimento permanece no professor? Eu acho que é uma sensação de orgulho. Eu tenho muito orgulho do. Eu confio muito no trabalho. Acho que a gente precisa trabalhar. Acho que o trabalho ele realmente possibilita conquistas muito importantes, sabe? E nesse sentido, quando eu percebo que esse aluno entende, compreende que esse professor empenhado como está, não é? Deseja que você, vamos dizer, capture essa ideia, esse sentimento de que todo ofício carece de trabalho e vai nessa direção, dá uma sensação de orgulho muito grande. Eu sou muito orgulhoso deles quando eu percebo, vamos dizer, o tanto que eles estão imprimindo para conquistar e avançar em alguma direção, né? Então, isso me faz muito bem. O contrário já não me faz bem. Então, quando eu penso que tem alguém que não se empenha, que não entende o tamanho dessa nossa profissão, não é? E a extensão dela, e meio que não se movimenta para isso acontecer, isso me incomoda profundamente. Mas quando eu percebo esse lugar, porque tem uma hora que a gente não tem mais o que fazer, entende? A gente abre o pano, não é? E o ator está ali. Aí você não faz mais nada, você não tem mais o que fazer. Essa sensação de você perceber que alguém, mais do que o espetáculo, mas que alguém não ficou pronto para aquele desafio, me incomoda demais. Porque uma coisa é a gente fazer um espetáculo acreditando muito nele, preparado para ele, e ele não atingiu o resultado que você desejava, o que você deseja, ou as pessoas não entenderem como você gostaria que elas entendessem. Isso é uma coisa, é da nossa profissão, e a gente está na chuva para se molhar, isso é do jogo. Agora, você não estar preparado para o seu desafio, isso é seríssimo, é gravíssimo. Né? Porque você tem a chance de estar preparado, porque você está fazendo aquilo que você quer, que você deseja, que nasce ali daquela pesquisa, daquele estudo, não é? Dentro do núcleo, por exemplo, os trabalhos são montados para eles. Não existe uma coisa de fora, eu não trago uma coreografia de fora e monto para eles. Não. A gente vai construindo, seja por mim ou por pessoas convidadas por mim, mas são feitas para esses corpos. Entende? Quer dizer, então é para você, está sendo construído para você, para o seu corpo, para a sua possibilidade de dizer. Então, eu não aceito essa ideia de que você não soube dizer, entende? Porque você teve a chance de saber dizer. Uhum. Você estava ali, a pessoa está montando, olhando você, observando você, entende? Então agora é hora de você absorver isso e dizer, agora eu tenho uma tarefa, a tarefa agora é minha, eu vou para a cena com isso, entende? Então eu acho que essa ideia de aluno que percebe o professor nesse valor de empenho, não é? Que a gente, quando tem empenho, todo mundo percebe isso, né? Aluno percebe professor empenhado e professor empenhado percebe aluno empenhado. Essa que é a verdade, Sim. não é? E o contrário também. Sim. Então, eu acho que a gente tem a chance de ser empenhado. Então, isso basta. A outra chance já não existe. Se você já entendeu que ser empenhado é importante, a outra de não ser já não existe, ela está fora. Entende? Então, é para essa direção que a gente tem que ir. Empenho, examinar com qualidade, ou com a maior possibilidade de entendimento, não é, de clareza, trazendo uma sofisticação. Não é? A gente é profissional, quer ser chamado de profissional. Então, você tem que entrar com esse valor no que você faz. Entende? Para pouco público, muito público, para uma peça vamos dizer, curta, uma peça longa, de um grande dramaturgo, de um dramaturgo jovem, recente, não importa. Você precisa estar pronto para o seu desafio. Vai estrear, não vai estrear? Então esteja pronto. É preciso entender isso.
O diretor não deve ficar perdendo tempo em fazer com que o ator entenda que ele tem que estar pronto, entende? Isso é muito cansativo. Tem um papel que é do diretor, tem um papel que é do coreógrafo, tem um papel que é do ator, então vamos embora, todo mundo nesse lugar. E não você ali tentando... E também tem outra coisa, quando o ator não está pronto, você faz da hora do ensaio um momento que não é para ser. Porque a aula é o que antecede. Entende? Eu estou pronto para o que virá. E aí, quando você não está pronto para o que virá, o que acontece muitas vezes? Você transforma o horário de ensaio, que é para outra experiência, para cobrir aquela lacuna, porque tem uma lacuna. Então, você fica ali horas trabalhando com a pessoa para uma coisa que já devia ter trabalhado antes. Tem uma aula antes. Tem um momento para isso. Agora é o momento de perceber o artístico, de trazer toda a fluência daquela fala, a fluência daquele movimento. Então, o exercício de aula, ele compreende isso. Entende? E aula, é para sempre. A gente não faz aula porque a gente é aluno, a gente faz aula porque a gente é técnico. Entende? A gente tem um ofício, a gente faz aula por isso. Não é? Você não vê um artista circense não fazendo aula. É impossível ele trazer um resultado. Você não vê um bom cantor, né, que ele tem cuidado com o seu canto, não fazer aula de canto. Você não vê um instrumentista não gastar horas e horas do seu dia afinando o seu instrumento, tocando aquele instrumento, para depois, no ensaio, trazer a resultante daquele momento todo anterior. Então, o ator precisa estar nesse lugar. E eu acho que essa é a parte difícil do negócio. Porque o bailarino compreende que sem aula não dá, o músico também compreende que sem esse exercício também não dá, o cantor também, e o ator, por vezes, pensa que resolve de uma certa maneira. E essa certa maneira já está ruim, porque é de uma certa maneira, entende? Sim. Então, essa certa maneira já não é legal. Tem que ser de uma maneira importante. Eu tenho que resolver de uma maneira importante. E é claro que, para isso, é preciso você sentir que você tem uma conquista, um ganho, não é? Técnico. E a Aline falou agora há pouco sobre isso, a questão da segurança, que você começa a fazer aula, você sente seu corpo num lugar seguro. É verdade. O corpo da gente, a gente começa a entender que o corpo da gente parece que ele amplifica. Com a aula, parece que ele amplifica. Você fica mais corajoso, sabe? Você fica mais corajoso para o desafio da cena. Isso eu acho lindo, isso é maravilhoso. Entende? Você começa a ver a atriz e o ator experimentando com destreza e com arrojo. E com o arrojo que ele tem para resolver. Entende? Você percebe isso. O olhar desse ator que exercita muda. O olhar muda. Ele tem um olhar mais amplo, de 360 graus, sabe? Ele tem um corpo também que ele está em todo ele. Então, a lateral do corpo existe. Porque na aula você percebe isso. Você tem exercícios para a lateralidade do corpo, para as costas, para a parte da frente do corpo. Então, você vê esse corpo todo ele sendo examinado, deitado, sentado e em pé. Então, na hora que você requisita do ator uma montagem, por exemplo, uma cena para ser resolvida, você diz, maravilha! E a pessoa chega com um ganho tão interessante para você que, a partir daquele ganho, você também evolui na sua possibilidade de solicitar coisas. Porque também tem isso, não é? Se o ator e a atriz chega com uma certa potência, você, Tiago, vai dizer, maravilha, peraí, agora é quase como se ele estivesse fazendo tarefas para você, mas tarefas maravilhosas. Exatamente, não é? Porque é isso que você quer também. Você quer isso, na verdade. Traz para mim, traz coisas para mim, que agora eu vou ver o que eu faço com tudo isso. Porque aí entra em ebulição. Isso é maravilhoso. Né? O ensaio entra em ebulição, porque é o efeito pororoca mesmo, né? É você e o ator e a atriz naquela conjunção. E isso é muito maravilhoso, mas isso só através do conhecimento. Sem conhecimento, isso não vai para lugar nenhum. E o balé, a técnica não é um privilégio do balé clássico. Muito pelo contrário.
Tá? A dança contemporânea tem muita técnica para não se machucar, com os saltos, quedas, rolamentos. Você tem um sapateado cheio de técnica, você tem a dança flamenca cheia de técnica, você tem um samba cheio de técnica e habilidade. Entende? Então, há todo gênero de dança, dança indiana, e por aí vai, jazz, todas as danças têm vamos dizer, um aprofundamento nessa palavra. Técnica é o que te habilita realmente. Te habilita porque ela te liberta. É por aí. Entende? É aquela história. Se técnica é conhecimento, quanto mais técnica ganho, mais conhecimento eu ganho. Perfeito. E se eu ganho muito conhecimento, eu posso muito. Não é? Porque a ignorância é que são as trevas do mundo. O conhecimento, ele liberta. Então, que história é essa do ator não querer, vamos dizer, buscar ou procurar um caminho, não é? De técnica de dança, como eu já disse aqui, seja ela qual for, mas por que ele não vai procurar isso? Entende? Por que essa acomodação? Se o instrumento dele é o corpo, gente. O corpo, a voz é corpo. Não é? Eu conheço ator com problemas auditivos, eu conheço ator com problemas visuais, eu conheço ator... Mas eu não conheço ator sem corpo. Eu nunca vi um ator sem corpo, eu não conheço ator sem corpo. Entende? Então é preciso entender que é preciso trabalhar o corpo. E dentro aqui do Núcleo de Dança para Atores, o que eu acho bacana é que você coloca todos eles diante dos pares. Isso é que eu acho muito legal, sabe? Porque aqui todos são atores e atrizes. É como se fosse assim, bom, aqui eu estou relaxado. Aqui o que é difícil para mim é difícil para ela ou para ele. Aqui o que é dúvida para mim é dúvida para ela e para ele. Quer dizer, você não está dentro de uma academia de balé onde você tem um determinado status para atingir e que você, na verdade, diz, não, mas eu como atriz não quero esse status. Eu queria mais uma coisa que eu pudesse conhecer o meu instrumento, né? Então, dentro do núcleo, você entra nesse lugar, entende? É um lugar onde a pessoa se sente à vontade, creio eu. A gente brinca um pouco, não é? Eu tenho o hábito, às vezes, de fazer algumas brincadeiras, de apertar um pouquinho, assim, dar umas beliscadas no bom sentido, né? Umas provocações, um acorda, um desperta, não é? Porque o corpo é preguiçoso, né, Tiago? O corpo é Sim. preguiçoso. Muito Tendência à preguiçoso. inércia. A tendência é a inércia. Exatamente. Né? Então você mandou deitar, eles deitam para roncar, eles não deitam para fazer. Entende? Sim. Então eu vou deitar, agora eu vou dormir. Eu digo, não, você só vai deitar, agora eu vou começar a fazer exercício aí. Sim. Entendeu? Sim. Mas isso é normal, porque o corpo é preguiçoso, de todos nós. Uhum. Não é? Agora, depois de uma aula bem feita, de uma aula bem construída, onde você, o professor e você se juntaram para fazer o efeito pororoca, vamos dizer assim, depois de uma aula bem feita, você está pronto para o ensaio. Você está pronto para tudo. Você faz 2 horas de aula, 3 horas de aula, 2 horas e meia de aula, você está pronto. Você despertou o seu corpo, você está pronto. Você sente que você tem uma energia que ela perpassa o seu corpo inteirinho, de cima a baixo, entende? Sim. Então, é realmente um estado de prontidão. Uma boa aula te dá um estado de prontidão. Esse estado de prontidão... A gente tem cerca de 5 minutos agora para o fim da nossa live. E eu quero dar espaço para os meus 2 participantes, os meus 2 convidados aqui para se despedirem. Então, eu vou me despedir primeiro super rápido. Eu queria muito esse espaço aqui, porque eu acho que ele falta. Eu acho que esse espaço de conversa, não só entre as artes cênicas, mas entre a técnica e a arte, que em um momento gigantesco da história ocidental foi uma palavra só, e que em um momento posterior ela se dividiu, que a gente volte a pensar, nós, artistas, como de fato profissionais, como de fato técnicos, como alguém que se dedica àquele espaço que é sagrado, sim, na história humana. Esse espaço artístico é sagrado na história humana. Então, que a gente sempre tenha consciência da importância, de fato, como o Roberto traz, que esse local artístico produz. Então, eu queria muito agradecer a todo mundo que estava aqui, quem deixou as mensagens, quem deixou o carinho, para a Aline, para mim, para o Roberto, todos que passaram, todos que ficaram aqui com a gente.
eu me despeço e eu vou dar agora a palavra à Aline para ela se despedir também. Ai, amigo, obrigada pelo convite. Obrigada, Roberta, por estar aqui com a gente trocando. Foi incrível, estou muito feliz. E obrigada a todo mundo que assistiu, que comentou. Muito obrigada mesmo. Professor Roberto, a palavra é sua. Eu quero agradecer, Tiago, a você pelo carinho, pela gentileza do convite. Quero agradecer a Bombonzinho, a Aline, Ah, querida, uma bombom muito especial, bombonzinho. delicada, e uma atriz com muito material corporal, uma atriz que tem muito material corporal, tem muito a desenvolver e tem uma qualidade de movimento muito bonita, tem muita fluidez no movimento. Então, isso me encanta profundamente. Ah, E obrigada. quero agradecer a todos que estão aqui assistindo a gente. Eu espero que tenham aproveitado um pouquinho, né, dessa nossa fala, desse encontro, e que eu tenha podido, né, de alguma maneira, contribuir com um pensamento acerca do nosso tema. Não é? Eu acho que a gente não deveria pensar muito como ator, né? Se eu sou bailarino, se eu sou ator, eu sou intérprete. Eu gosto muito dessa palavra. Eu sou intérprete. E se agora é para dançar, estou dançando. E agora é para falar, estou falando. É Eu sou isso. intérprete, entende? É para cantar, estou cantando. Mas eu sou intérprete, acima de tudo, um intérprete da cena. Isso eu acho que é mais bacana. É como eu também vamos dizer, me denomino, sabe? Sim. Embora eu seja um bailarino de formação erudita, clássica, mas isso foi no meu início, lá no início. Bem depois disso, logo depois disso, comecei a perceber que eu tinha um outro lugar para estar. E é nesse lugar que eu me encontrei, sabe? Embora eu tenha um amor incondicional pela dança, um amor incondicional pelo teatro, mas essa denominação de intérprete me faz ficar num lugar melhor. Eu acho que é por aí, é nesse lugar que eu quero ficar. É isso, bombom. Então, gente, com essa fala do Roberto, eu vou encerrando a nossa live. Pergunte-me qualquer coisa deste sábado. De novo, agradecer muito a presença dos dois, Roberto e Aline, e agradecer a todos que Obrigado. estiveram aqui. Então, essa live fica salva aqui no meu Instagram, para quem quiser assistir depois, compartilhar com os amigos, quem não pôde estar aqui agora, quem não pôde estar desde o início. Então, isso aqui fica salvo para nós, como um local de conversa, um local de pensamento e um local sempre de debate. Muito obrigado, gente. Muito boa noite. Obrigada, boa Obrigado, boa noite. noite. Boa noite, um Boa noite a beijo. Um todos. Tchau, beijo. tchau. Tchau.